Olá, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou com o Linux Mint versão 18 com a interface gráfica do KDE. Estou utilizando essa versão aqui faz quase uma semana e no vídeo aí eu vou passar então um pouquinho da minha experiência e mostrar um pouquinho do sistema. Ok? O Linux Mint eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, né? E na época eu estava utilizando o Linux Mint versão 17, né, versão 17.2 para ser mais exato, e com Cinnamon. É uma distro muito legal, fiquei um tempão com ela. Foi a segunda distro que eu instalei assim para utilizar de uma maneira assim contínua. E a primeira distro que eu instalei foi o Ubuntu, né? Ubuntu a versão 16, LTS. Mas aí eu tive alguns problemas com ela, começou a dar uns paus aqui. E aí então eu resolvi colocar o Linux Mint, né? O Linux Mint 17 era baseado no Ubuntu 14, no 14 LTS. E esse Linux Mint aqui, a versão 18, ele é baseado no Ubuntu 16 LTS, né? Que é o 16.4. Bom, então, aí o que acontece? Então, né, só para relembrar os Linux Mints aqui da vida, né? Então foi minha primeira, aliás, minha segunda distro, né? Bem dizer, a primeira assim que eu utilizei por mais tempo assim, nesses quase 3 anos utilizando o Linux. Minha gata chegou aqui, ela quer participar, ela já falou aqui, né? Daqui a pouco ela vai vir aqui explicar, porque ela também está usando o Linux. O que você quer? Acho que daqui a pouco é que eu começo a falar, ela começa a conversar, ela acha que eu tô falando com ela. Bom, então, aí o que acontece? Aí eu instalei essa distro. Na verdade, essa aqui tem a tela de boas-vindas, né? Assim que você inicia... Ela veio me arranhar, filha da mãe. Aí, assim que você inicializa o sistema, ele vai aparecer aqui essa tela de boas-vindas. E aqui tem alguns recursos, né? Que para você utilizar para instalar drivers, aplicativos, doações. E, enfim, alguns links aqui para você navegar, para você conhecer melhor o Linux Mint. E essa versão aqui então ele fala, é a versão 18.1 Serena, né, KDE 64-bit. Na verdade essa aqui é a quarta instalação que eu fiz até o momento. Não pretendo fazer outra, não com essa versão, não com essa distro aqui, que deu trabalho, né? Tanto que eu ia ficar mais com ela, mas eu falei, não vou ficar mais, que tá dando muito pepino aqui. E o que aconteceu então? Aí eu instalei a versão 18, eu baixei, tem a versão lá no site do Linux Mint, você encontra a versão 18, 18.1, .2, .3, aí depois já vai para 19. A 19 eu não sei que pé está, deve estar no 16, aliás, 19.1 ou .2, por aí. Bom, e aí eu baixei a versão 18 com KDE, ela chama, o codinome da versão é Sara. E foi tudo bem. Aí até que então eu fiz os processos, né? Quando você instala o sistema, ele vai pedir para você atualizar, aí você vai instalar o driver de vídeo, aí ele dá a opção de driver de processador. E aí ele também, depois que você faz as atualizações, aqui é o gerenciador de atualizações. Aqui meu sistema está todo atualizado. Depois que eu fiz todas as atualizações, instalei os drivers, tudo, eu fui aqui, pode ver que tem a opção atualizar para o Linux Mint 18.3 do Silvia. Não importa se você está com 18, com 18.1, .2, ele vai te dar a opção de instalar o 18.3. Não dá a opção para instalar o 19. E caso você não queira, você pode continuar atualizando o sistema normal sem ir para a versão 18.3. Mas aí o que eu fiz? Eu atualizei para a versão 18.3 e aí o sistema começou a bugar. Na verdade, já estava dando uns pequenos leves bugs. Aí que eu fiz? Instalei novamente o sistema. E aí desta vez eu, primeiramente, em vez de atualizar o sistema, eu fui direto atualizei para a versão 18.3 de novo. Aí depois eu fui atualizar o sistema aí quebrou de novo. Não entendi o porquê. Aí eu instalei a terceira vez e aí eu comecei... aí o sistema já quebrou, mal instalei e já começou a quebrar. Nossa, a tendência foi piorando aqui, né? Então, aí o que acontece? Eu cansei, e aí eu falei, vou baixar a versão 18.1, que é essa versão que eu estou agora, que é a versão Serena. E eu não atualizei ainda para a versão 18.3, pensei em atualizar, mas eu falei, vai que quebra, né? E na verdade, essa instalação aqui,
Se for ver, é a quinta. Porque na primeira vez que eu fui instalar, ele já pifou lá logo no Live CD. Né, antes de instalar aqui, você dá o boot, né, para conhecer o sistema. Na hora que eu fui instalar, ele pifou, o instalador não funcionou mais. Então aí entra uma dica que eu não sei se é esse o problema, mas depois que eu utilizo o Rufus lá no Windows para montar a imagem de instalação no USB. E no Rufus ele te dá a opção de montar em ISO ou em DD. A primeira vez eu montei em ISO. O Rufus recomenda que você faça em ISO, porém algumas distros do Linux não reconhece. Ela precisa ser feita a montagem em DD. E para quem utiliza Linux por padrão, tem os montadores aqui o criador de boot no pendrive, no ISO, aliás, no Linux. E ele, por padrão, pelo que eu entendi aqui, não tenho certeza, ele monta já no DD, não utiliza o ISO. E, bom, aí nessa primeira vez que deu erro na instalação, já no Live CD, eu tinha montado em ISO. Aí o que eu fiz? Eu falei, caramba, essa versão tá bugada também? Aí eu fui lá e criei novamente um boot, né? Um pendrive de instalação no formato DD. E aí eu fiz a instalação e foi tudo ok. Agora funcionou, né? Tá até agora funcionando. O que eu fiz dessa vez aqui? Eu instalei o sistema. Aí primeiramente eu não atualizei o sistema. Primeiramente eu fui lá na parte de drivers e instalei o meu driver de vídeo e instalei o driver do processador. Depois eu inicializei o sistema, né? Falei, vou inicializar melhor, né? Não vou fazer muitas instalações de uma vez. Às vezes não dá problema, pode ser que dá, não dá para saber se é exatamente esse o problema, né? A gente tem que adivinhar aqui. E como a instalação demora um pouco, eu falei, não quero que quebre mais o sistema, não é tão rápida a instalação. E aí eu fiz essas instalações, depois sim, aí eu instalei todas as atualizações do sistema. E voltando aqui ao gerenciador, né, de atualizações do Linux Mint, aqui tem a opção, no editar tem a parte aqui de preferências, não, política de atualização. Eu já deixei aqui, olha o medo do cara. Normalmente eu deixo aqui em otimizar a estabilidade e a segurança, né? Isso aqui é recomendado para a maioria dos usuários. E às vezes eu sou meio, né, assim, corajoso e eu coloco aqui, né, sempre atualizar tudo. Como eu não preciso que o sistema seja tão estável, que eu gosto de ficar testando algumas coisas. Mas nessa versão aqui não teve jeito, meu. Quebrou muito o sistema. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui. Por padrão, o sistema já aponta esse do meio, né? E eu, como estava com medo de que algumas atualizações quebrassem o sistema, eu deixei aqui para atualizar as coisas somente as atualizações mais seguras. E mesmo assim, em algumas instalações anteriores, ele quebrava, né? Mesmo colocando nessa opção. Então o problema não foi aqui não, né? Mas aqui já ajuda um pouco a não quebrar tanto o sistema. Então eu atualizei somente essas mais seguras, né, do sistema nessa vez aqui. No entanto, o sistema, eu estou utilizando ele desde ontem. Eu instalei ele ontem à noite, ou hoje de manhã, para falar a verdade. E caramba, perdi o fio da meada aqui. Aí então, deu pânico. Até agora você quebrou o sistema, quebrou até o cérebro aqui. Aí eu, utilizando o sistema hoje, no decorrer do dia, eu percebi que ele começou a dar uns bugs de novo. Já está apresentando umas falhas aqui. E eu já estou ficando, eu acho que ele vai quebrar de novo, viu? Então, esse sistema aqui tá meio... então, mas pode ser que seja... Não sei o que é. Pode ser hardware, pode ser a atualização que eu fiz, pode ser essa imagem de instalação que não está muito legal. Ou então pode ser o programa que eu utilizei para criar o USB bootável. São N variáveis, então até identificar o que é. Mas tem muitas distros que eu instalo na boa, fazendo o mesmo processo e não quebra desse jeito. Então provavelmente essa versão com KDE, né? Com o KDE não é todas as distros que ele funciona tão bem. Ele costuma dar uns problemas, né? Já diversas distros que eu testei, que eu instalei aqui, o KDE não é... Em algumas distros ele é super
funciona, né, tinindo aí, estável, bonitão. No entanto, em algumas versões ele quebra fácil, ele já vem quebrado, né? Como no caso aqui do Linux Mint, está quebrando muito fácil o sistema, né? Pode ser por causa dessa interface gráfica, eu creio que seja essa uma das causas. Então, bem dizer, é isso, né? E algumas coisas, umas curiosidades aqui, né? Aqui na parte de editar fontes de programas. Para quem conhece, né, o Ubuntu, tem as flavors, e entre as flavors tem o Kubuntu. E tem uma outra distro que agora eu não me lembro, fiz até instalei até uma versão, que é uma que vem somente com aplicativos do KDE. Eu esqueci o nome, até o nome legal até. Bom, enfim, ele é baseado no Ubuntu também. Bom, enfim, aqui então nessa versão aqui no Linux Mint com KDE, ele mostra aqui os servidores que ele utiliza, né? Ele usa a base, os servidores do Linux Mint, e tem aqui do Ubuntu. Então ele faz atualizações seguindo esses dois servidores. E depois aqui tem os PPAs. O único PPA que vem instalado por padrão aqui foi esse de cima aqui, Kubuntu, backports. Então ele faz atualização também através aqui de um servidor aí do Kubuntu. Que mais? Acho que só isso aqui. Os demais aqui foram todos os programas que eu instalei no decorrer aí das instalações que eu faço normalmente no sistema. Então ele utiliza aí os repositórios, né, do Linux Mint, do Ubuntu, né, versão 16, e do Kubuntu. O Kubuntu, para quem não conhece, tem uns vídeos aí no canal, tem da versão 14, 16 e a versão 18. Eu achei bem legal, né? Uma das versões que eu achei mais assim estáveis, né, no meu ponto de vista, né, no pouco que eu usei, foi o Kubuntu 14. Eu achei bem legal. Ele utiliza até o KDE 4 ainda, né? O KDE 5 vem a partir da versão 16. Então pode ser que esse Linux Mint 18, ele com o KDE, ele pegou o KDE 5 já assim que saiu, né? Então pode ser por isso que tá cheio de algumas falhas. Não, tá cheio de falhas aqui. E pode ser isso também. Apesar que já teve bastante atualizações, era para estar mais estável. Enfim, né? Mas então, lá no site do Linux Mint você pode baixar a versão 18, a 18.1, 18.2 ou 18.3. Tem todas elas, né? Tanto na arquitetura 32 ou como 64 bits. E tem outras interfaces gráficas que eu acredito que sejam mais estáveis. Eu também utilizei uma versão do Linux Mint Edition 2, que é uma versão do Linux Mint baseada no Debian. Ele com a interface gráfica do Mate. O sistema estava péssimo, estava quebrando pra caramba. Aí até que eu utilizei uma versão lá que funcionou um pouquinho melhor. Então, né, tem algumas versões que elas dão problema mesmo, e fazer o que? Não sei se é no geral ou é só apenas com algumas pessoas, depende da compatibilidade do hardware, enfim, né? Mas pra mim aqui, algumas não é porque é Linux Mint, que é famoso, que é uma das distros mais utilizadas aí, né, do Linux, não é por isso que ela não vai vir cheia de coisas algumas falhas e alguns erros aí, dependendo da interface gráfica. Beleza, então dentre as falhas que foram ocorrendo aqui no sistema, ele foi perdendo o som, chegou uma hora que ele não abria aqui o central de aplicativos do KDE, a central do sistema, a configuração do sistema do KDE, não abria mais. Agora há pouco mesmo, eu estava tentando abrir aqui o gerenciador de aplicativos. Ó, ele, assim que você clica nele, ele vai pedir a senha, eu vou abri-lo. Ele parece que não quer abrir. Ah, abriu. Mas então, ele está começando a demorar, tem hora que ele demora mais ainda para abrir. E uma outra coisa curiosa também é que esse gerenciador de aplicativos é o que veio com ele aqui, né, nessa versão. Na versão 18 também é o mesmo. Aí dentre as instalações que eu fiz, em uma delas eu atualizei para o 18.3 e continua essa central de aplicativo. Numa segunda instalação que eu fiz, eu atualizei o sistema para o 18.3 e aí ele mudou a central de aplicativos. Ele continua, o nome dela é Mint Install.
Continua com o nome Mint Install, porém mudou aqui o layout. Ele lembra a central de aplicativos do Ubuntu, ou então a central de aplicativos do GNOME Software, chama-se Programas. O layout era bem parecido, na verdade igual. E aqui, então foi curioso, né? Em cada atualização ele ficou de um jeito, o gerenciador de aplicativos, não sei porquê, também não entendi umas coisas malucas que acontecem aqui, né? Linux acontece umas coisas sinistras aqui no meio, mas é legal, é um sistema puta, é um sistemão. Bom, e que mais? Também eu instalei o VirtualBox, né? Aqui nessa instalação aqui, ele está funcionando, né? Até tô testando aqui um sistema, estou pretendendo fazer um vídeo dele, não é tão fácil de instalar esse aqui. E funcionou, nessa instalação está funcionando certinho, né? Se eu inicializar aqui, ele vai ir, ó lá, inicializou aqui o sistema. Mas na versão, na instalação anterior, na primeira instalação, na verdade, ele não estava funcionando, estava dando um erro de kernel aqui, um erro que deu também numa distro anterior a esta aí que eu fiz, aí também estava dando um erro. E não consegui consertar. Aí instalei o sistema de novo, passou a funcionar, né? Então não entendi porque deu esse erro, não sei aonde que foi que deu o problema aí, né? Enfim. Que mais? Eu acho que os problemas que deram são esses. O resto... também na primeira instalação o navegador Mozilla Firefox não queria abrir. E aí depois que eu atualizei o sistema ele passou a abrir. Aí já nas outras instalações ele abria normalmente. Então tá cheio de erro aqui, né? Aí é um erro aleatório. Cada instalação vem com seus erros, não tem um erro padrão. Então não sei o que acontece. É uma coisa assim, eu vou instalar, na próxima instalação eu posso esperar, não sei, um sorteio. Qual será o problema desta instalação? Vamos lá, rodando a roleta aí. Então, é meio louco. Eu tô repetindo esse meio louco hoje aqui, né? Acho que bom, então. Que é meio louco mesmo, pra falar a verdade, é meio doido o negócio. Aí então, aqui é o menu, né, dele, é o padrãozão do KDE, não tem assim, nada assim de muito diferente, né, o que muda aqui... na verdade esse ícone aqui eu mudei, ele vem com o ícone do KDE, eu só coloquei aqui para dar fazer uma graça aí. Coloquei esse ícone do Linux Mint em azul. Aí os aplicativos que vem com ele, o painel não é este aqui, esse painel do menu. Se você clicar com o botão direito do mouse aqui vai ter a opção alternativas. Aí clicando nela, ele vai te dar a opção de 3 menus, né? O menu original, o menu padrão que veio foi esse aqui, né? Mas eu estou utilizando, aí eu coloquei esse aqui, eu acho que ele é mais rápido. E tem esse outro aqui que ele lembra o GNOME. Enfim, aí você pode escolher eles aqui, né, nessa opção. Você pode, ou então você pode adicionar outros menus, aqui pela opção Widgets, né? E então aqui os programas na parte de configuração, área de trabalho, bloqueador de domínios, firewall, fonte, gerenciador de envio, alguns programas que costumam ver com KDE. O driver da NVIDIA aqui está funcionando, eu instalei ele antes de fazer as atualizações, como eu disse, e aí funcionou. Na instalação anterior, eu fiz primeiro as atualizações do sistema e depois eu instalei o driver de vídeo. Não funcionou. Ele instalou, mas eu abri aqui o painel de configuração da NVIDIA, ele estava tudo em branco, como se não estivesse instalado. Aí, então, por quê? Não sei, será que é porque a sequência tem que instalar primeiro, instalar o driver, depois atualizar o sistema? Ou vice-versa? Ou depende da distro? Ou não sei. Ou foi coincidência? Então, tem umas coisas aqui que eu não entendo. Mas enfim, nessa versão aqui, nessa instalação deu certo e eu comecei instalando pelo driver, né, antes de atualizar o sistema. Está funcionando corretamente. Na parte do escritório ele vem com o pacote do LibreOffice, Contact, parte de gráficos, alguns programinhas aqui. Internet ele vem com o Mozilla Firefox, a versão 50, se eu não me engano, aqui. Depois ele atualiza. Aí eu instalei os demais, eu instalei alguns aplicativos de e-mail. Os aplicativos aqui com K no início são todos que vieram com o sistema, que costumam vir com a interface gráfica do KDE. Aí jogos eu instalei esses daqui, todos funcionando, multimídia. Esse Amarok aqui estava dando problema, nem testei nessa instalação aqui, mas nas instalações anteriores, em 2 instalações eu fui testá-lo, ele não está funcionando. Ele é um tocador de um player aí bem legal, ele é bem descolado.
No entanto, não funciona, né? Pelo menos não estava funcionando. Ele até demora um pouquinho para abrir, ele é cheio de recursos, né? O layout dele é bonito, mas não estava funcionando. Aí ele abriu, né? Nem vou, ele lembra um pouco aquele Clementine. Mas eu vou, não, nem vou usar aqui, vai, deixa ele, vou fechar aqui. Mas estava dando erro. Eu acho que deve estar dando erro ainda, né? Nem vou testar, né? Desistir. Pelo menos nessa versão aqui. E então na parte de multimídia, né? Aí estou utilizando o VLC funcionando corretamente. Esse Dragon Player também é um tocador de áudio, mas nem testei. E aqui na parte do sistema, né? Aqui centro de informações, ele fala um pouquinho sobre o sistema que é a Linux Mint. A versão 18.1, papapá, é a versão do KDE 5.8, 5.3 do Frameworks, Qt, o kernel 4.4 é o kernel que vem com ele. Se eu fizer as atualizações mais avançadas, ele pode ir até ele vai para o kernel 4.15. Não sei se é bom utilizar esse kernel aqui, né? E por via das dúvidas, estou deixando esse kernel padrão aí, o que veio com ele. Então, aí depois tem aqui o gerenciador de pastas dele, que é o Dolphin. O Dolphin normalmente ele não reconhece meu driver aqui de DVD. Opa, mudei de tela aqui. Mas para raramente alguma distro do Linux com o Dolphin reconhece meu driver de DVD. Para esse problema, já falei em alguns outros vídeos que eu mostro aí com KDE, eu sempre instalo um outro gerenciador de pastas. No caso, eu instalei esse aqui, ó, gestor de ficheiros PCMan FM. É um gerenciador de pastas bem leve e tem até a versão Qt aqui que funciona melhor para a interface do KDE. E aqui está o disco de áudio e ele reconhece, né? Então esse gerenciador de pastas reconhece, né? O Dolphin não sei por que raios não reconhece, raramente, e depende da distro, raramente alguma distro com KDE reconhece, né, através do Dolphin, mas para isso aí tem solução e é bem simples. Gerenciador de drives aqui para você instalar os drivers de vídeo padrão, ou aliás o proprietário, código aberto, e também ele reconhece se você tiver o seu CPU for Intel, ele tem alguns drivers para instalar também. E tem o gerenciador de pacotes também, que é o Synaptic. Então ele tem dois gerenciadores de aplicativos, o Synaptic e o gerenciador de aplicativos do Mint. Particionador do KDE, gravador de imagem, K3B, console, que é o terminal dele. Enfim, nem vi quanto ele está utilizando de memória RAM. Aqui é o monitor do sistema, carga do sistema, que ele vai falar que está utilizando quase 2 GB. Caraca! Eu nem vi quanto que está utilizando, mas o KDE aí utiliza cerca, depende disso, 400 MB, 700 MB, assim, inicializa. Mais ou menos isso aí. Eu fechei o Amarok, mas ele continua aberto aqui. Fechei. Não acho que fechou. Não quer fechar? Bom, tudo bem. Então aqui, né, tá quase 2 GB utilizando, mas é porque eu já abri um monte de aplicativo e fechei aqui, então deve ser por isso. Deve estar em cache, deve estar armazenado algumas coisas na memória RAM dele. E aqui, então é isso aí. Então acho que essa parte era isso. O VirtualBox funcionando corretamente. Com alguns aplicativos aqui na parte de utilitários, né, leitor de PDF, calculadora. Tirar essa aqui é para tirar screenshot, se eu não me engano, e desligar a sessão, tá, né, alguns atalhos aqui. Se você quiser acrescentar os atalhos aqui, né, é só clicar com o botão direito do mouse em cima do aplicativo que você quer. Ele vai te dar as opções de adicionar a área de trabalho, ou então ao painel, ou então adicionar como lançador. Se eu adicionar a área de trabalho, por exemplo, eu vou adicionar aqui o Google, o ícone do Google Chrome. Olha lá, ele adicionou, foi lá em cima, mas eu não posso movê-lo, ele está bloqueado. Essa área de trabalho aqui está meio estranha. E aí que eu faço? Se eu clicar, ele vai abrir. Beleza, abriu. Mas eu não consigo mexer, eu não consigo, sei lá, a partir do momento que ele fica aqui, ele fixa, não sai mais dali, né? Uma outra coisa curiosa aqui também, com a área de trabalho dele, eu posso remover aqui. Remover. Que eu vou abrir aqui meu gerenciador de pastas. Eu tenho um arquivo aqui em PDF. Eu quero pegar esse arquivo, mover ele aqui para a área de trabalho. Pronto, eu movi.
Ele continua aqui. Aqui eu trouxe apenas, não sei se é uma cópia ou se é um atalho. Aqui, ó. E se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai dar algumas opções. Mas se eu tentar movê-lo, clicar com o botão esquerdo e segurar para mover, ele não vai se mover, ele vai ficar aqui, né? Mas se eu abrir ele, né, der um clique, ele vai abrir normalmente. Só que eu não consigo mover ele aqui. A partir do momento que ele fica, ele fica. Não é maleável, como normalmente é numa área de trabalho, os arquivos. Você pode manejá-los e posicionar onde você quer. Então, na verdade, nem sei se é o arquivo em si que está aqui, se é uma cópia, se é um atalho, não fala nada aqui. Ele não se mexe, eu vou removê-lo então. Tá meio estranho então a área de trabalho aqui nessa versão. Então, né, o que mais aqui? Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar aqui nessa versão. Então, aqui tem também aqui os papéis de parede, você pode escolher alguns deles. Eu configurei aqui para deixar duas áreas de trabalho, ele tem esse estilo legal aqui de mover em cubo, deixei apenas duas, né? Mas você pode configurar tudo aqui, né, no central de configuração do KDE. Então ele traz, as versões do Mint sempre traz aí uns papéis de paredes legais, né? Eu coloquei essa aqui de uma cachoeira bonita. Aí se eu atualizar para a versão 18.3, ele vai vir com outros papéis de parede aqui também. Aí se quiser, só clicar aqui e aplicar, ele vai mudar para qual você quiser, né? Tem essa onda aí, e entre outras fotos que nós temos aqui. Tem esse aqui, que legal. Eu já vi essa foto, não lembro em qual distro. Bom, eu acho que era isso, né? Então aí eu recomendo. Nossa, na verdade, quem sou eu para recomendar alguma coisa aqui de Linux, né? Mas na modéstia à parte aqui, nas distros que eu venho conhecendo, eu não recomendo essa aqui. Essa aqui vai dar, a pessoa vai gastar um tempinho bom aí. A não ser que tenha sorte, ou então eu que tive azar aqui, que a distro tá me dando, não tá estável, não dá para utilizar. Ela assim, né? Daqui a pouco ela quebra e pronto, já era. Aí tem que instalar tudo de novo, dá trabalho e perde tempo, né? Então essa versão aqui não está legal, né? Ela tá bonitinha, tudo assim, mas daqui a pouco ela quebra do nada, assim. Pode ser que se baixar a versão 18.3 direto, ou então baixar a versão 19, ou então não baixe a versão com KDE, né? Porque se quiser aí tem algumas distros que funcionam melhor com a interface do KDE. Ok? Então é isso, né? Vou encerrar o vídeo por aqui então, até um próximo, né? Com uma outra distro aí. É isso aí. Valeu, salve, salve e tchau, tchau.